A empatia é a gente perceber a situação, o sentimento, a dor, aquilo que o outro está sentindo, como se a gente fosse ele. Ou seja, é a gente olhar para aquela pessoa, esquecendo, né, um pouco o passado dele. É exatamente quando a gente consegue entender o outro. Mas não é dizer que entendeu, é de fato entender o outro. É o outro se sentir compreendido, é o outro se sentir seguro que ele pode falar as coisas, porque você vai saber como lidar com essa situação. Então, a empatia é olhar para a pessoa sem trazer, né? Essa definição eu achei muito legal, sem trazer o passado para o presente. E isso me lembrou muito uma história minha com a minha mãe. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 13 anos, aqui em Maceió, não existia boate. Boate era uma coisa assim que era só casa de prostituição que tinha boate aqui. Mas nessa época começou a surgir no Recife umas boates modernas, que são as tais boates que tem até hoje, né, de balada, que todos os jovens frequentam. Mas isso, para minha mãe aqui em Maceió, era uma grande novidade e que a gente não ia nem para o clube, imagine para uma boate. Mas eu fui a Recife com uma prima minha e acabei desobedecendo a minha mãe. Quer dizer, minha mãe nem desobedecendo, porque a minha mãe nem sabia que poderia passar pela minha cabeça de eu ir a uma boate com a minha prima lá em Recife. E com isso, o que acabou acontecendo? Quando ela soube que eu fui a essa boate com a minha prima, ela ficou louca da vida. Me proibiu de ir para Recife, eu não pude mais ir para Recife, eu não podia fazer mais nada, eu só podia ficar em Maceió e sendo vigiada pelos meus irmãos. E um belo dia, quando eu já tinha 18 anos, eu lembro que uma prima de uma amiga minha nos convidou para a gente ir a Recife para um aniversário de 18 anos dela. Nossa, eu estava assim, super feliz, louca, né, para ir para esse aniversário. E a minha mãe, na hora que eu fui pedir para minha mãe para ir para esse aniversário, imagina o que ela me disse. De jeito nenhum. Se você aos 13 já foi a uma boate, imagina o que é que você vai fazer com 18 anos. Gente, isso eu nunca esqueci até hoje na minha vida. Ou seja, a minha mãe agiu da forma menos empática. Aliás, ela agiu de uma forma agressiva comigo. Ou seja, porque uma vez eu fiz algo que ela não gostou, ela já taxou, né? Ela já me rotulou como a pessoa inconsequente e nunca mais me deu uma outra chance, né? Ou seja, quando houve uma outra oportunidade, ela não me deu a chance de eu mostrar para ela se eu era ou não obediente às expectativas que ela tinha em relação a essa minha ida a Recife. Então, o que a minha mãe poderia ter feito para ser mais empática? Ela teria que concordar e deixar eu ir? Não necessariamente. Isso iria me deixar satisfeita? Não, mas se a gente ser empática, não necessariamente deixa a gente satisfeita, deixa o outro satisfeito, deixa o outro seguro. A decisão que a gente tomar pode ser até uma decisão que não seja a decisão que ele espera que a gente tome, mas o que a gente não pode é trazer uma história do passado como me aconteceu e ser rotulado, ser diagnosticado. E isso você não ter mais alternativa, você vai ser sempre para assim. Então não flui conversa, não flui confiança, não flui possibilidades da gente conversar. Então qual seria uma forma empática da minha mãe? A minha mãe poderia dizer, minha filha, eu estou vendo que você está super animada para ir nessa festa. Eu no seu lugar também ficaria, mas eu tenho medo. Eu tenho medo que você vá nessa festa, eu tenho medo de você estar longe de mim, porque eu não sinto segurança quando você está longe de mim. Eu poderia até nem gostar da atitude dela, de não me deixar ir, mas eu ia saber que não era eu o problema. O problema era a insegurança dela em relação a mim,
Agora, não eu que era a pessoa que era a culpada da história, como diz o outro. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter na hora que a gente conversa, porque quando a gente julga ou culpa o outro, esse outro se afasta, esse outro não volta para conversar, esse outro não traz, não vai pedir uma referência para a gente. Então, a empatia, ela não é a gente simplesmente estabelecer que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso. A empatia é a gente acolher o que está acontecendo e explicar o porquê sim ou o porquê não, de acordo com os seus valores, de acordo com o que você acredita, de acordo com a sua história, de acordo com as suas expectativas e fazer o outro entender o que é que está acontecendo. Então, isso é que é a empatia. É a gente não vir de cara e julgar e já dizer, ah, não, você vai porque você quer aprontar. Não, eu não poderia ir numa festa como essa, me divertir e não aprontar nada? Poderia, tranquilamente. Porque eu também tinha os meus valores, eu também tinha minha bagagem, eu também tinha toda uma educação que eu tinha recebido, que não era só simplesmente porque eu estava com as minhas amigas que as coisas iam mudar. Então, o adolescente, ele não muda integralmente só porque ele está com os amigos. Mas se ele aprender a assumir as suas próprias responsabilidades, se ele tiver com quem conversar, se ele tiver com quem compartilhar, ele vai aprender a lidar com esse tipo de situação.